Olá, caros alunos. Para fechar esse nosso curso, eu vou fazer uma série de comentários sobre o modelo e a equação e a fórmula de Black-Scholes, que é tão usado, né, no mercado financeiro, as teorias de precificação, de arbitragem e tudo mais. Uns comentários assim introdutórios. Os dois nomes que fizeram isso foram Fisher-Black, que nasceu em 1938 e faleceu em 1995, junto com o Myron Scholes, que nasceu em 41 e está vivo ainda. O Fisher-Black é uma formação bem de economista. O Scholes teve uma formação bem mais híbrida. Ele passou pela física, passou pela matemática, pela computação e foi para a economia. Então, o trabalho dos dois é um trabalho assim, super importante. Já vou mostrar a equação e fica a pergunta: como formular esta equação? Esse seria um tema para um curso à parte, que poderíamos fazer um dia, de modelagem matemática. Como deduzir as equações dos modelos. Nessas nossas aulas, quando eu falei do Cobb-Douglas, eu dei uma ideia de por que a fórmula era aquela. Quando eu falei do modelo do transporte, eu também meio mostrei de onde vem a equação do transporte. Mas a equação da onda, a equação do calor, o Black-Scholes, o trabalho de mostrar como que a partir dos primeiros princípios da ciência, seja física, seja economia, você chega na equação, ele é motivo já para um estudo muito mais demorado. É uma belíssima pergunta. Seria assim tema interessante para um curso, né? Fazer um curso de modelagem matemática, discutir como que a gente cria os modelos que são usados em matemática. Por exemplo, nessa mesma linha, tem modelos de crescimento populacional ou de clima, que são modelos que a gente formula de uma maneira muito bonita e que caem em teoria do caos. Só esse tema, né? Como construir modelos matemáticos e analisá-los a partir dos primeiros princípios da ciência, de cada uma das ciências, por exemplo, do clima, é um tema fascinante. Como curiosidade, os dois tentaram usar as equações que eles obtiveram no mercado financeiro. Mas como vocês certamente sabem, não basta ter uma fórmula vinda de um modelo matemático para se dar bem no mundo real, onde aquilo vai ser usado. Além da compreensão profunda da fórmula, é preciso compreender o mundo, é preciso saber aplicar o modelo, é preciso lidar com as condicionantes do mundo onde você está querendo aplicar o modelo. E eles não tiveram muito sucesso em lidar no mundo das finanças. Eles aparentemente administravam mal questões de riscos, não avaliavam bem os riscos que eles corriam. Mas, enfim, eles montaram a equação e tentaram usar, não tiveram muito sucesso. Robert Merton, nascido em 44 e ainda vivo, foi o cara que escreveu trabalhos acadêmicos sobre essa equação, atribuiu ao Black-Scholes e que meio fez com que isso fosse bastante conhecido no mundo das finanças. Ambos, o Scholes e o Merton, ganharam o Nobel de Economia em 97. O Black já estava morto, ele não poderia receber. Tem uma das regras do Nobel que ele não é entregue póstumamente, né? Então, ele não recebeu, eles dois receberam em 97. Então, vamos começar a olhar para a equação. Então, como eu disse, primeira coisa é olhar como que nos princípios básicos da economia, do mercado financeiro, você chega nessa equação. Isso é um tema fascinante. Essa equação tem uma derivada parcial em T, como na equação do calor, na equação de difusão. Tem uma derivada segunda em S, como na equação do calor. Tem uma derivada primeira em S, que lá na equação do calor seria um du dx, que não tem. E tem a própria função C, que seria a função U, que também não tem na equação de difusão. C é o que se chama no mercado financeiro de preço justo,
de um produto, ou de não arbitragem, né? Uma expressão super comum. Não arbitragem é quando não há nenhuma nenhuma subvalorização de um produto. É o preço, que seria o preço que se chama de preço justo. Tá? Tem uma constante μ aqui que tem a ver com a volatilidade do mercado, é meio da volatilidade ao quadrado. Tem uma das variáveis independentes, é o preço atual do ativo, que no modelo entra como variável independente. No mundo real, vocês podem pensar que o preço é uma variável dependente de outros fatores, o que é verdade. O preço atual do ativo pode depender de muitas coisas, mas nesse modelo é o preço justo que depende do preço atual. E o preço atual entra nessa forma como variável independente. R é outra constante do mercado, a taxa de juros. E não tem uma condição inicial, tem uma condição final. O tempo vai até o T maiúsculo. O tempo aqui, ele vai de 0, que é o instante que você começa a operar, até um T final maiúsculo, que é o T da opção, do momento de fazer a opção. E a condição, no fim, é que o preço justo, ele é o máximo entre o preço atual menos o preço de exercício, que é o preço que está pré-combinado para exercício, e 0. Quando esse número é menor do que 0, o preço justo é 0. E quando esse valor chega acima do preço de opção, esse é o preço justo. E onde E é também uma constante que foi pré-determinada, que é o preço de opção, de exercício. Então, essas são todas as variáveis que estão nessa equação. Mas ela não é a equação do calor. A contribuição do Scholz aqui, que tinha passado pela física, tinha uma formação mais em física e matemática, junto com o Black, foi perceber que isso podia ser reduzido à equação do calor. E eu vou mostrar para vocês os passos que são usados para chegar na equação do calor. O primeiro passo é fazer uma mudança de variável que transforma essa equação numa equação com coeficientes constantes. Porque, veja que nem só ela tem esses termos que estão a mais do que na equação do calor, como que os coeficientes são variáveis, né? S2, S. Então, não é sequer uma equação de coeficientes constantes. Então, a primeira mudança de variável é uma mudança de variável que vai transformar a equação numa equação de coeficientes constantes. Mudança de variável tem que ter algumas características. Ela tem que ser meio bijetora, né? Para cada par de variável aqui, um único valor da variável aqui, e fórmulas que você conheça e consiga manipular. A mudança aqui é a seguinte: o E está fixo, o S é variável, e é uma das variáveis independentes. Aí se coloca como x o fator que tem que ter de correção aqui. Dado o S, que é o preço atual, tratado como variável independente, o x é o logaritmo de S sobre E. Dado por essa relação, S é igual a E elevado a x. A outra variável que tem a ver com o tempo é uma constante, é essa constante que tem a ver com a volatilidade. O tempo, que é o instante de exercício, o direito de exercício, quer dizer, o tempo final, né, o ativo foi contratado com o direito de exercício daqui a X meses, anos, menos o tempo. Então, olha que o tempo aparece com sinal de menos, que tudo isso está sendo pensado para que quando for feita a mudança de variável, a equação fique mais simples. E a nova função incógnita não vai mais ser AC. AC é a função preço justo que a gente gostaria de conhecer. Tem esse E que é constante. A nova função incógnita V das novas variáveis xt é o preço justo dividido por E. Então, para cada par ST, tem um preço atual, tem o preço justo, que seria
levando em conta esse preço atual e esse instante de tempo. Tenho o valor do exercício e eu introduzo uma nova variável como função do x e do novo tempo tal, x e tal, dada por essa relação, que é o preço justo dividido pelo valor do exercício. Então, essa mudança de variável, daquela forma, o que a gente tem que fazer? Tem que calcular as derivadas de C em relação a T, C em relação a S e C2 em relação a S2, usando essas novas variáveis, esses novos parâmetros. Então, observe, se eu for derivar C em relação a T, eu vou ter que fazer del C, del S, del S, del T. Não, mas eu vou ter que fazer isso aqui. Del C, del T vai ser E, por isso que eu pus um E na frente daquele parênteses. E daí vai vir uma expressão que tem, bom, se eu vou derivar C em relação a T, vai ter a constante E, daí vai ter del V, del X, del X, del T. Então eu não escrevi, mas aqui começaria com del V, del X e del X, del T, ou dx, dt, que não tem, x não depende do tempo. Então essa parte vai sumir, por isso que vai sobrar um termo só aqui com dv, del V, del tal. Não aparece na parte final del V, del T, del X. Porque aqui veria agora um del X, del T, e o X não é dependente de T. Daí viria o del V, del tal, del tal, del T. O del tal, del T é menos mi. Por isso que aqui tem um menos mi. Menos mi, o E, que é uma constante que está ligando o C com o V, e o del V, del tal. Quer dizer, esse é zero, desaparece, esse é menos T, E, del tal, del T. Que é isso que está aqui. Bom, isso é a regra da cadeia, que a gente reviu lá atrás, né? Então, tem que fazer isso. Agora, del C, del S, mesma coisa, del C, del S, vai ser E, del V, del X, del S. Ah, del X, del S tem. X está relacionado com S. Como é que é a derivada de X em relação a S? Derivada do ln. 1 sobre S sobre E vezes 1 sobre E. Bom, que dá 1 sobre S. O E que está ali na frente da fórmula e o del V, del X. E vai ter também, no del C, del S, um del V, del T, del tal, del S. Mas tal não se relaciona com S. Então dá um zero e por isso fica só esse termo. E quando eu derivo de novo em relação a S, vai ter essa derivada em S, que é menos E sobre S2, a derivada de 1 sobre S em S é menos 1 sobre S2, e o del V, del X ficou parado. Agora esse fica parado e o del V, del X. Del V, del X derivando em S, fica o del 2V, del X2, del X, del S, que é o 1 sobre S, e daí não tem em relação a tal. Dá isso aqui. Então, calculados as três derivadas parciais, eu volto nesta equação, coloco aqueles termos, cada um no seu lugar, e faço todas as simplificações. A equação que resulta nas novas variáveis é essa daqui. Del V, del tal. Isolando fica del 2V, del X2, menos 1 menos R sobre mi, del V, del X, menos R sobre mi, V. Observe, ainda não é a equação do calor. Tem termos del V, del tal, del 2V, del X2, mas tem del V, del X, tem próprio V aqui. Mas todos os coeficientes são constantes. O grande ganho, nesse instante, é que sumiram essas variáveis dos coeficientes. E, para facilitar a redação, eu vou começar a escrever K no lugar do R sobre mi, que aparece aqui. Tá? Vou chamar isso aqui de K. Então, agora, nós vamos para uma segunda mudança de variável. Então, agora eu vou
partir desta equação e de uma outra mudança de variável. Então, nós chegamos nessa equação a coeficientes constantes na nova incógnita. Del V, del tal, del 2V, del x2, menos 1, menos k, del V, del x, menos kv. Ela ainda tem termos em del V, del x e v. Agora eu vou fazer uma nova mudança de variável. Eu vou escrever essa v como múltiplo de uma incógnita u, vezes uma exponencial de alfa x mais beta tal. E, na verdade, eu vou montar uma equação a partir dessa fórmula, e daí eu vou perguntar que valor adequado de alfa e beta que transformarão a equação numa equação mais simples, tipo equação do calor. Então, eu vou procurar uma mudança desse tipo, essa daqui eu já tenho. Eu quero uma que tenha essa cara e essa cara, e eu vou achar alfa e beta, em seguida vou mostrar como, para que nesta u fique uma equação simples. Observe que, dado a u, esse expoente fica determinado para fazer essa igualdade ser verdadeira. Isso eu já tenho. Se eu atribuo um valor arbitrário para esse aqui é o fator que corrige. E se eu tenho um alfa e beta e coloco aqui, para um certo x tal, eu tenho esse é o fator que corrige. Quer dizer, escrever uma igualdade com coisas desconhecidas não leva a nada, né? Porque os valores são os que têm que ser para que ela seja verdadeira. A hora que a gente deriva, substitui, é que as coisas funcionam. Observe que agora eu tenho que calcular del V, del tal, que está lá, del V, del x e del 2V, del x2. Derivando desse lado. Toda vez que eu tiver que derivar a exponencial, vai aparecer a exponencial. Então, em todos os termos, em todas as derivadas, tem uma exponencial. Nenhuma surpresa, porque a derivada exponencial é própria. Quando eu jogar aqueles resultados todos aqui, em todos os termos terá uma exponencial. Exponencial não nula vai ser cancelada. Então, nenhuma surpresa que a exponencial suma. Ela não atrapalha na hora de substituir na equação. E, bom, e tem que usar a regra da cadeia. Por exemplo, por que del V, del tal é o que é? Bom, derivar o primeiro em relação a tal exponencial, a derivada disso em relação a tal que é beta. E o u ficou parado. Agora deixo a exponencial parada e derivo o u em relação a tal. É a regra da cadeia. Faço isso com del V, del x, faço isso com del 2V, del x2. E a regra da cadeia sendo feita em cada pedaço. Aqui tenho que usar a regra do produto, né? Porque agora eu vou derivar esse em relação a x, esse vai ficar parado, depois esse fica parado e derivo esse. E a mesma coisa aqui e dar essas expressões para as derivadas. Quando eu substituo tudo isso nesta equação, a equação fica com essa cara que está aqui. Del u, del tal. Veja que agora vai ficar na u, né? A incógnita que eu tinha era v. Fiz essa mudança, eu vou ter agora na u. Del u, del tal, agrego, vou ter que juntar os termos, né? Todos os que têm u com os que têm del u, del x. Um coeficiente em alfa e beta multiplicando u, um coeficiente em alfa e beta multiplicando del u, del x, e o del u, del x2 não tem nem alfa nem beta. Olha que felicidade. Aí eu imponho a seguinte condição. Eu quero que isso seja zero e que isso seja zero. Aí a minha equação não vai mais ter nem u, nem del u, del x. E como eu tenho duas incógnitas, alfa e beta, tem uma boa chance de dar certo. Quando eu coloco isso igual a zero, dá esse alfa, 1k menos 1 menos k sobre 2, né? Igual a zero, mudo de lado, passo dividindo. Quando eu tenho esse alfa, eu jogo o alfa aqui, e aí eu acho o beta. Está aqui completado um quadrado. E com esse valor de alfa e esse valor de beta, agora eu escolho. Então não é mais uma mudança arbitrária. Eu poderia, se fosse interessante, né, voltar aqui e colocar no lugar desse alfa aquele número, 1 menos k sobre 2, e no lugar desse beta aquele número, e falar, então, é essa mudança de variável. Agora a mudança de variável ficou caracterizada. Escrevo essa mudança com esse alfa e esse beta, e vamos para a equação resultante. E qual que é a equação resultante? Del u, agora na variável u, del tal, igual
zerou aqui, zerou ali, del 2V, del 2U, del x2, que é a equação do calor. Olha que coisa bonita, gente, que coisa interessante, né? Que bonito. Agora, então, eu tenho a equação do calor. Agora eu vou trabalhar com ela. Eu trouxe a equação para a equação do calor, mas eu não trouxe a condição de contorno. Então, agora eu vou trazer a condição de contorno para as novas variáveis, que isso também é uma coisa importante. Vocês perceberam, né? Eu manipulei só a equação diferencial, não manipulei a equação de contorno. Agora vamos ver como é que fica a equação de contorno. Então agora nós já chegamos nessa equação. Precisamos entender como é que é a condição de contorno. Primeira observação sobre a condição de contorno, que nós tínhamos uma situação final, que era a C de ST, era o máximo do S menos E, S era o preço atual, E era o preço do exercício e zero. Mas lembra que se o tempo for T, o tempo do exercício, né, o tempo da duração do contrato, o tal é zero. Pela fórmula que a gente tinha, que a conexão entre o T e o tal é que tinha lá o tal tinha T menos T. O T maiúsculo fixo menos o T variável. Então o tal é zero. Isso vira uma condição inicial, que é ótimo porque nós estamos cada vez nos aproximando mais da equação do calor. Então nós temos que a condição é que o V de x0 é o máximo do S sobre E menos 1, zero. Por quê? Porque o V estava lá dividindo, né, o E. Então ao invés de ser S menos E, como ele divide, então é S sobre E 1. O E de x0, lembra que como do T é zero, vai ficar E elevado a menos alfa x, tinha mais beta tal aqui. Mas se tal é zero, só tem o E elevado a alfa x, V de x0, que é isso. O alfa nós temos o valor, então fica E elevado a menos 1 menos k sobre 2x, vezes o máximo disso. Lembra que isso é E elevado a x, é só voltar lá, a primeira mudança de variável. O S era E vezes E elevado a x, então isso é E elevado a x. Menos 1, 0. E esse E elevado a isso, multiplica esses termos, junta com o x e faz a soma das frações. Aqui nem junta nada, é só o menos o elevado a menos vezes o menos 1. E eu troquei o sinal, né? 1 menos k, eu pus k menos 1. X, 0. Então essa é a função. Aí então a condição inicial, que é esse φ aqui, é esse máximo. É exatamente o que está escrito aqui. O máximo do E elevado a k mais 1 sobre 2x, menos o E elevado a k menos 1 sobre 2x, 0. Essa é a função de condição inicial. Então esse foi o terceiro passo. Entendi a condição inicial. Quarto passo. Poxa, se eu tenho aquele problema do calor e aquela condição, na aula passada a gente viu que tinha uma solução básica que vinha quando eu analisei com o Heaviside, a solução fundamental. Isso é uma solução. Essa é uma solução fundamental para a nossa equação. 1 sobre 4π tal, φ é aquela função máximo, vezes isso. Tá? Então agora a gente vai olhar o que acontece quando a gente coloca essa função aqui. Ora, essa função me permite fazer o seguinte. Eu vou fazer essa integral ds. Só me interessam os valores acima de zero, porque quando essa função φ for zero, eu não tenho nada o que fazer. Então eu vou escrever essa função, trocando φ por aquilo, e a minha integral vai ficar uma integral só para os valores de S em que esse φ não é zero. Ok? Então já vou mostrar isso para vocês. Então nós chegamos nessa fórmula, para U. E usando essa integral, que essa aqui é a função que está associada ao máximo, que é a condição de contorno, vezes isso. Agora, eu vou separar isso em duas integrais,
que são mais fáceis de serem tratadas. Esse expoente aqui é k mais 1 sobre 2x e aqui é k menos 1 sobre 2x. Então eu vou chamar de I mais 1 sobre 4π tal, a integral de 0 a mais infinito, do E com k mais 1 sobre 2 e esse E elevado a menos x menos s sobre 4. E eu vou chamar de I menos quando aqui tiver menos. Então esse mais menos aqui, esse mais é quando eu colocar mais aqui. E esse menos ocorre quando eu colocar menos aqui. E se você observar, você vai ver que essa integral é a soma do I mais menos o I menos. Menos porque aqui está menos. Isso aqui é o I menos, isso aqui é o I mais. Então são essas as integrais que a gente tem que analisar. Ok? Nossa resposta é a soma dessas duas integrais. Aí eu pego esse expoente e faço essa coisa que no fundo é completar um quadrado aqui. Você vê que tem uma fórmula aqui, que é uma fórmula que dá certo para o que tem ali. Tá? Só conferir onde é que está o... Certo. Uhum. Bom, e completando esse quadrado naquela integral, então simplesmente eu mudo, né? Onde está escrito isso, eu ponho isso. E aí eu faço uma mudança de variável, eu chamo z de x menos, de s menos x mais tal v sobre raiz quadrada de 2 tal. Observa que dz, derivada do z, o dz vai ser relacionado com o ds e 1 sobre 2 raiz de tal. Quer dizer, aqui é tal. Então, onde tinha dz, eu vou trocar por essa variável. Aí, as integrais i mais menos vão ficar com essa expressão. Tem que fazer as mudanças, né? Ver o que acontece quando o s é zero, aí fica menos x mais tal, raiz de 2 tal, tal v. Tá vendo? Quando o s é zero, naquela integral, vai ficar menos x tal v sobre raiz de 2 tal. Menos x mais tal v raiz de 2 tal. Então, carrega a mudança de variável para aquelas fórmulas e elas vão ficar com essa cara. Essa integral é uma integral que é a integral acumulativa da integral de Gauss. Então, eu vou dar uma notação para isso e nós já estamos chegando na resposta final. Tá? Então, vou falar um pouquinho dessa integral e a gente já chegou na resposta final. Deixa eu mostrar isso para vocês. Então, vocês se lembram da função de Gauss, da curva da integral de Gauss? Integral de menos infinito a mais infinito é elevado a menos x2, que dá raiz de π. Bom, essa expressão, ela é bem conhecida. Então, é engraçada essa expressão, ela é super útil em estatística, né? E ela não tem uma maneira elementar de escrever a primitiva. Essa primitiva não é calculável elementarmente. Mas essa função é tão importante que ela é muito tabulada. Você acha em livros de estatística, softwares, é muito fácil achar valores dessa integral. Por isso, essa função, que a gente chama função acumulativa da gaussiana, ela é muito usada. A gente coloca 1 sobre raiz de 2π, integral de menos infinito a alfa. Veja, a curva com a função de Gauss, ela tem aquela cara que vocês conhecem, né? Ela é par. Essa é a integral da raiz de π. Quando a gente coloca um fator aqui, eu já mostrei para vocês que aparece a raiz quadrada desse fator, então esse é a raiz de 2π. Qual que é o interesse de colocar 1 sobre raiz de 2π? Para que isso aqui, no infinito, dê 1. Porque isso é usado em estatística, né? Isso aqui é a medida de probabilidades que aparece lá em estatística. Então, é interessante que se fique 1. A função acumulativa, você vem de menos infinito até um certo alfa com essa integral e para.
Quando o alfa vai para infinito, isso aqui vai tender a raiz de 2π, que vai dar 1. Essa função é muito conhecida, como eu disse. Levando em conta que ela é par, se você calcular a integral de menos alfa a mais infinito, vai dar a mesma coisa. Então também isso pode ser usado como função acumulada de gaussiana. E é exatamente isso que tem aqui, né? É aquela função calculada nesse número. Então eu chamo de mais esse x mais tal v sobre raiz de 2 tal. O v eu usei durante um tempo para substituir o k mais 1 ou o k menos 1. Então agora eu vou ter um d mais e um d menos com mais 1 e menos 1. Isso aqui é a função acumulada de Gauss no mais e no menos, quando eu estiver fazendo o i menos, calculando no outro termo. E tenho as exponenciais, que estão aqui, voltando a chamar o v de k mais 1. Exponencial, k mais 1x sobre 2, tal, k mais 1 ao quadrado sobre 4. Isso aqui. E aqui a função acumulada de Gauss. Então, no d mais, exponencial, no d menos, no exponencial, e é menos. Isso dá a função u, que é a função que a gente estava procurando. Então, nós já estamos muito perto de ter a solução daquela equação que é a equação de Black-Scholes. Agora eu vou escrever, aqui está em função do u, né? U não foi a nossa variável inicial. Essencialmente já está resolvido o problema, mas eu vou escrever, para vocês verem, em termos das incógnitas iniciais, do C, do S, como a gente formulou o problema. Então vou pôr essas fórmulas para a gente fazer um fecho disso aqui. Então, nós já chegamos nessa expressão para U. Agora eu quero voltar para a função original. Lembra que a V era e elevado a alfa x mais beta tal U. Então, se a gente colocar esse e elevado a alfa x mais beta tal multiplicando a U, e lembrando que nós temos os valores de alfa e beta, k mais 1 sobre 2, k mais 1 ao quadrado sobre 4. Então, tendo os valores de alfa e beta, colocando aqui, vão estar multiplicando essa U, vai ter a acumulada de Gauss e esses exponenciais vão se multiplicar. E vai haver uma operação, aí uma atuação entre os expoentes. E a gente vai ficar com essa expressão. Acumulada de Gauss d mais e elevado a x, menos acumulada de Gauss d menos e elevado a menos k tal, como função v. E tinha uma relação entre a v e a c. Então agora eu volto para c, lembrando da primeira mudança com a variável v. E aí eu vou ter que c de st vai ser S vezes a acumulada de Gauss, menos E vezes E, S expoente, menos K tal. Tá, estou voltando para a variável, né? Tal é T menos T, X é o log de S sobre E, por isso que some o E elevado a X, porque fica E elevado a log de S sobre E. Então aparece um S sobre E, mas na V, em função do S, tinha um E, aí o sobre E cancela. É só substituir o elevado a x pelo S sobre E, que vai chegar naquele S na acumulada de Gauss. A mesma coisa aqui, é trocar cada uma pelos seus termos. A vantagem de ter a acumulada de Gauss é que isso é tabulado, é conhecido, a gente calcula facilmente em qualquer... tem muitos aplicativos para fazer isso. O d mais e o d menos, para voltar para essa variável, você tem que voltar, né? X não é a variável inicial, tal não é a variável inicial. Você tem que voltar para o S e para o T. E bom, para voltar para o S e para o T, onde tem tal, tem T menos T. E bom, e aí faz todas as mudanças, né, que foram feitas. E aqui a gente tem a expressão do d mais e do d menos que aparece aqui na fórmula de Black-Scholes. Essa fórmula é conhecida como fórmula de Black-Scholes. Então, existem, na verdade, três coisas, se a gente for pensar bem conceitualmente. Essa resposta do problema é a fórmula de Black-Scholes. Isso é a equação
de Black-Scholes com a qual eu comecei a análise. Essa equação diferencial parcial de ordem 2. E teria um terceiro conceito, que é o modelo de Black-Scholes, que esse a gente não tratou nessa disciplina. O que é o modelo? O modelo é assumir uma série de ideias, de princípios, de fatos sobre a evolução da economia, das finanças, do mercado, e, a partir desses pressupostos sobre o funcionamento do mercado, deduzir a equação. Essa parte de modelagem, eu comentei, já não fez parte dessa nossa disciplina. Eu mal tangenciei as modelagens. Isso seria tema para uma outra abordagem. Tá? Bom, nós vamos ficar por aqui. Espero, nesse conjunto de 20 aulas, ter conseguido mostrar para vocês um pouco da riqueza dessa interação, dessa interface entre um cálculo rigoroso, mesmo que eu não tenha feito muitos detalhes, vocês podem ter certeza que eu me ative aos fatos do cálculo, e sua aplicação e sua interação com o mercado financeiro e valores que estão aí nos modelos que são usados. Legal? Então a gente encerra essa disciplina por aqui. Valeu.